7 vamos agora com as novidades da semana no IPMove, né? Do Instituto Penedo, com o personal, né? Diego Mota. Diego, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes. É sempre um prazer estar por aqui falando do IPMove e promovendo um pouquinho de saúde, né? Nesse horário. Então, e temos novidades essa semana no IPMove? Temos sim, Marcos. Nessa semana a gente está fomentando mais a ideia da avaliação, né? A gente está procurando repassar o máximo possível dessa avaliação de força muscular, tanto pelo intuito da prevenção, né? A gente está, essa semana teve algumas avaliações que a gente conseguiu verificar indícios lesivos, né? Com os alunos, e assim a gente vai progredindo de acordo com o treinamento. E esses dias vocês estiveram lá passando por reformas, não é isso? Sim, Esses dias a gente estava na reforma, então teve algumas modificações no piso, né? Porque o piso estava um pouco desnivelado em relação a alguns acontecimentos que tinham acontecido na academia. Aí a gente optou por fazer essa reforma geral, né? Para deixar o piso mais plano, para evitar possíveis acidentes também. Mas já está reaberta já? A gente vai retornar os atendimentos presenciais a partir do dia 6. Dia 6, no caso, segunda-feira? Segunda-feira. Já voltando, inclusive, com tudo piso novo, não é isso? Piso novo, já tudo regularizado, tudo bem bacaninha. Que bom, né? Diego, a gente está aí, inclusive, num período aí já próximo da Corrida de Santana, né? As pessoas que, por exemplo, querem, têm vontade de correr, têm um sonho de correr, a academia IPMove também, ela oferece treinos para essas pessoas? Isso, lá no IPMove a gente visa muito, Marcos, essa questão da performance esportiva, né? A gente tanto trata essa questão do você ter esse condicionamento físico, né? Você ter essa reabilitação de lesões, e isso é o que vai geralmente influenciar na prática esportiva, né? O atleta ter toda essa preparação da performance, né? Ele está preparado fisicamente, a musculatura está adaptada. Se ele tem alguma carência muscular, a gente vai ter que verificar para estar trabalhando esse tipo de situação. Então, lá no IPMove a gente visa muito esses critérios de condicionamento, né? Como a gente vai iniciar a prescrição do atleta, em qual estágio ele vai estar, se ele está passando por uma prescrição de outro profissional também, né? Que é muito importante. Esse feedback e esse apoio coletivo, né? Que a gente tem lá no IPMove. Eu sempre tento visar o máximo com Débora, a gente buscar critérios individuais, né? A gente busca critérios individuais para que o atleta ele consiga seguir o máximo e aproveitar totalmente a sua periodização. Agora, qualquer pessoa pode correr, por exemplo? Tem aquelas pessoas que realmente têm limitações e que nem o preparo físico da academia resolve. Marcos, toda pessoa deve e pode correr, né? O que eu vejo geralmente no pessoal é que a maioria das pessoas elas têm aquela limitação, né? Elas sentem aquele medo por não sentir uma certa progressão, né? A partir da corrida. Então, o que é mais preconizado, o que é mais o intuito, né? A gente não aprende correndo do nada, né? A gente tem que começar a prática aos poucos e, assim, curtir o processo, né? A gente, quando curte o processo, a gente, quando adequa na rotina, a rotina começa a ser mais fluida. Aquelas atividades que a gente tinha na rotina, elas começam a se inserir de forma mais leve e ela vem mais gradual, né? A gente vê que o processo ele começa a ser construído de uma forma mais constante e tranquila, né? Geralmente começaram comigo, vou trazer até um exemplo real, né? Dr. Gerson Barbosa e doutora Kátia. Não corriam, inclusive. Eles não corriam, né? A gente começou com um projeto aí já vamos pro 3º mês. E ele me falava bastante sobre essa relação de ter essa perspectiva para correr, só que sentia aquela limitação, né? Tanto ele como ela. Só que aí eles estão muito bem hoje em dia, graças a Deus, né? Na corrida. E assim, eles estão conseguindo fazer com que a corrida se adapte à rotina deles, né? Então, já correram a prova em maratona, os 5 km em João Pessoa, né? Isso aí já foi um grande avanço, porque no começo do treinamento eles já falavam que
tinha essa restrição, tinha todo aquele bloqueio, né? Mas aí depois dos 5 km agora é Corrida de Santana, 15, 10, 15, daqui a pouco 21. Daqui a pouco 21. Que é normal é normal as pessoas quererem superar os seus limites, né? Isso, é. O intuito da atividade é esse, né, Marcos? Quando você começa uma atividade física, você progride, você vai progredindo, você vai conseguindo achar vários caminhos que te deixem mais fixos, né, no processo. Você começa a achar alguns propósitos pelo meio do caminho. Então, eu costumo falar muito assim, que quando você tem um propósito, a atividade ela fica mais fácil, né? Quando você diz, eu tenho um propósito de ter mais força para levantar meu neto, ou ter mais vitalidade para você cuidar de alguém, ou seja essa pessoa que esteja necessitando, ou se você mesmo está necessitando daquela situação, né? Ou algum princípio lesivo, de lesão. Então, o propósito ele vai sempre ser maior. Existe idade para começar na academia, não? Marcos, geralmente não. A idade que geralmente eu consigo trabalhar hoje em dia vai muito da capacidade funcional, né, da criança. A gente sabe que tem algumas crianças hoje que têm a capacidade funcional bem mais elevada, né, e às vezes os pais já introduzem essa atividade física no cotidiano. Então, a capacidade física funcional da criança fica mais hábil para a gente estar conseguindo melhorar, né? Então, lá no IPMove a gente tem os horários Funcional Kids e Teen a partir de segunda e quarta, né, às 15 horas da tarde, e a gente consegue trabalhar essa funcionalidade integrada na criança, desde dos movimentos princípios básicos, né, do agachar, movimentar, rolar, empurrar, a gente vai conseguindo progredir de acordo com o que a criança necessita. E, inclusive, gente, lá no IPMove também tem uma turma só para crianças, né? Eu sei que a Lídia Beatriz e a coleguinha dela, Maria Clara, estão amando, né? Elas estão ansiosíssimas para voltar, inclusive. Para voltar. Pergunto todo dia, quando é que volta, papai? Lá na academia, né? Mas segunda-feira volta, né? Segunda-feira, se Deus quiser, a gente já vai estar no plano. E assim, próxima semana também já tem mais alguns colegas para se inserirem nos horários, né? Eu já recebi alguns convites aí para a gente estar fazendo a avaliação, para a gente estar verificando. A turminha infantil a turminha Kids está crescendo então, né? Tá, a turminha Kids está crescendo e assim, eu fico muito feliz porque lá no IPMove a gente tem esse intuito, né? A gente tem esse intuito de gerar o movimento, a gente tem o intuito de gerar função, então isso por ser um projeto novo, ele vem crescendo cada vez mais e a gente vai vendo que a população vai dando uma certa importância, né? Ao IPMove e ao certo trabalho da gente. Que bom, gente. E o IPMove ele fica aí no Instituto Penedo, viu? Na Rua Maria de Fátima Gomes, 1260, bairro Penedo, aqui na cidade de Caicó, ali ao lado do antigo bode assado, né? Você vai lá, vai conhecer a estrutura da academia, vai conhecer a Débora, vai conhecer o Diego, né? Faz a sua inscrição aí do IPMove, que é um estilo de academia bem diferente, né? Isso, Marcos. Lá a gente tem um amplo espaço e a gente consegue ter essa dinâmica de trabalho mais saindo um pouco daquela monotonia de máquinas, né? A gente tem uma máquina lá, duas, né, para ser mais preciso. A gente tem um cross, que é uma máquina multiarticular, e tem a cadeira flexor extensor, que a gente consegue trabalhar a musculatura das pernas, né? E assim, o resto da programação a gente tenta e faz acontecer em relação a toda a programação corporal, né? Desde o trabalho do core, que é essa parte da barriga, o trabalho funcional do quadril, a gente sempre devolve essa função para que a pessoa seja mais preventiva em relação à lesão. E são turmas reduzidas que permitem com que, por exemplo, o professor possa dar uma atenção maior para o aluno, né? Isso, Lá a gente está com 2 tipos de trabalho. A gente está com as aulas coletivas, né? De até 9 pessoas. E a gente está com o trabalho individual de até 6 pessoas. Nas aulas coletivas a gente implementa o método IPMove, que é um método que a gente consegue fazer a programação da aula de acordo com os alunos que virão, né? A gente tem toda essa organização para os alunos estarem com a gente, né? E seguirem a programação que foi feita. Porque a gente sabe que existem alguns alunos que têm algumas condições e realmente a prática fica um pouco difícil, né? Mas na sessão do IPMove coletiva, a gente consegue trabalhar tanto com idoso ou até os adultos mais novos, né? Também a gente tenta sempre implementar. E nas aulas individuais, a gente consegue priorizar ainda mais o trabalho do aluno, que é o que geralmente o pessoal procura mais, né?
Gente, quem quiser entrar em contato, professor Diego, com o IPMove, como é que faz? Marcos, para entrar em contato comigo, eu tenho o Instagram, né? Diego Mota Personal Trainer. E tem o Instagram do Instituto Penedo também. Sem contar que também a gente tem o Instagram do IPMove. Todos esses canais a gente consegue, eles estão vinculados ao meu acesso ao WhatsApp. Então, vocês podem estar entrando pelo canal e já ir direcionando para a conversa comigo. Ele tem telefone de contato? Tem sim. Vamos lá, então. 84 99181 9726. 99181 Isso, 9726. 9726. Pronto, 99181 9726. O Instagram do IPMove é o ip.move_, não é isso? IPMove. E o seu é Diego Mota? Diego Mota Personal Trainer. Personal Trainer, né? É só pesquisar aí que você vai encontrar no Instagram, não é isso? Professor, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Marcos, gostaria de agradecer, né? Mais uma vez estar por aqui. E assim, pedir para a turma que tem vontade de conhecer esse novo método de treinamento, ficar à vontade para ir lá no Instituto Penedo, procurar as meninas da recepção. E assim as meninas também podem tirar as dúvidas correlacionadas em relação à academia. E se mexer, né? Então, a gente, quando vocês chegarem por lá, talvez eu esteja por lá, né? A partir da próxima semana, de certeza. E a gente vai estar continuando e fazendo um progresso muito bom em relação a nossa amiga Vilma de Rebeca disse que está com muita saudade aí, está ansiosa para voltar, né? Estamos sentindo falta da academia e dos professores exigentes, né? Isso, Dona Vilma e seu Ivanilson. Dona Vilma é uma boa aluna, ela? Dona Vilma é bem dedicada, né? Rebeca não está na academia também, não, ainda? Rebeca tá. Mas Rebeca também é disciplinada? Ele está cuidando do joelho. Rapaz, eles não faltam um dia, né? Eles estão lá firme e forte. Aí eles conseguem vir bem direitinho. E eu imagino, essas semanas foram bem complicadas pra gente. Mas foi necessário, né? Foi necessário. A gente pensou no bem de todo mundo, né? Em relação ao piso. Obrigado, Diego, pela sua participação, viu? Valeu, Marcos. Obrigado. 7h20, confirmado.